Bom dia! Essa é pra você, Aline. Somos muito mais que amigas. Alguns amigos são anjos na nossa vida, né? Nem tem asa, não sabe voar e transforma a vida da gente. Bom dia, Milene, bom dia, Ângela, bom dia, Ivone. Vamos encaminhando essa live para mais pessoas. E o Instagram vai avisando que a gente já está ao vivo. Bom dia, Lu! A Camille, que acabou de escrever na live da prisão da vergonha, que fez muito sentido para ela. Fico muito feliz por cada recado. Ontem, inclusive, chorei bastante com os recados que chegaram sobre as lives. Eu acho muito incrível quando vocês colocam para mim que sentem paz com as lives. Isso é muito forte para mim. Isso é muito importante porque num mundo onde tem tanto ódio, né? Tem tanta violência nas palavras e tanta gente ferida, saber que essas lives trazem paz, isso faz assim uma diferença enorme para mim. É esse o objetivo mesmo, que a gente cresça junto. E hoje eu vou trazer, né? Vou chamar aqui para compartilhar com a gente dessa live uma grande amiga e uma grande mulher na minha vida, porque a Aline, e eu já trouxe o lenço, tá? Porque eu tenho certeza que hoje tem choradeira. A Aline é o começo de tudo isso. A Aline foi o primeiro nome que veio há um ano atrás, no dia 6 de setembro. A Aline foi o primeiro nome que veio para as lives Eu e Elas. Eu até compartilhei nos stories a nossa primeira live, cheia de emoção. Foi a primeira live da minha vida, então foi o começo de tudo. E quando o Instagram me lembrou que fez apenas um ano e toda essa transformação que tem sido a minha vida desde então, escrever um livro, lançar um livro, transformar o livro em mentoria, transformar o livro em palestra, eu paro para pensar assim, meu Deus, o que é isso? Quanta coisa mudou em um ano, gente, quanta coisa mudou em um ano. E a Aline foi o começo de tudo isso, então eu vou chamar ela aqui para ela também contar para vocês, porque ela é um case de sucesso de gaveta aberta. Como ficou a vida dela dentro desse um ano, qual foi a transformação dela com a gaveta aberta, a gaveta fechada. Vamos conversar sobre muitas coisas e não podemos perder tempo. Ó, Camille, estou amando as lives e ontem comecei a ler o livro pela segunda vez. Ai, que tudo! E se você não leu o livro, já quero aproveitar para dizer, não perca seu tempo, tá? Abra a sua gaveta, desengavete os seus sonhos. Essa leitura aqui é leve, né? Pode contar aí, Camille, que é leve, divertida, é para dar risada, é para chorar e é para se transformar também. Deixa eu achar a linha aqui. Aqui, convite. Agora vamos esperar. Oi. Oi. Não sou adepta à tecnologia. Não sei o que houve aqui. Deu certo. Apareceu. Tava com a câmera virada pro outro lado. Bom dia, gente! Ai, que gostoso começar o dia assim. Ai, que alegria, né? Você chamou o pessoal com café
e estou ouvindo, né, aqui todos os dias com o meu chimarrão. Mas é porque antes do chimarrão eu já tomei meu café, tá? Ah, Quero tá te explicado. agradecer, quero te agradecer, minha amiga, imensamente por estar aqui mais uma vez numa live comigo, tá? Dizer que é uma honra para mim ter você aqui para compartilhar, porque admiro demais o seu trabalho, a pessoa que você é. E Ai, estava cadê meu lembrando lenço? aqui, que fez um ano daquela nossa primeira live, e eu sei que a sua vida também mudou Nossa, 360 graus daquela live para cá. E eu quero que você conte um é, pouquinho para as pessoas, é, rapidamente, a parte de como a gente se conheceu, né? Para a gente ir direto, porque tem a live salva aqui, gente, tá? Nesse perfil dessa primeira live, então vocês podem assistir depois. Diga quem é a Aline, para as pessoas que estão ah, aqui então vamos saberem. lá. Hoje de manhã eu tava pensando, assim, a hora que eu acordei eu fiquei pensando, falei, nossa, quanta história a gente tem pra compartilhar, pra falar. E assim, em pouco tempo, se você parar pra ver, né, 2019 que a gente se conheceu pra cá. Eu brinquei com as meninas do acelerador de lideranças lá que eu participo. Falei, gente, parece que eu conheço naquela vez que eu nasci, assim, a gente tem uma conexão, uma história atrás da outra, a gente é muito parecida e muito diferente ao mesmo tempo, e deu essa conexão doida, né? Então, gente, meu nome é Aline, a gente se conheceu em 2019 em um curso de lideranças, já era voltado para isso. A gente estava com um foco totalmente diferente nesse curso. Eu lembro que eu fui assim, eu tava numa fase da minha vida, business, né? Então eu acreditava que tudo era sucesso, era meta, era trabalho, foco, e eu queria desenvolver um pouco mais o meu lado pessoas, porque eu tava tão focada em resultado que eu acabei dando uma desviada e esqueci um pouco das pessoas no processo. Fui pro curso com esse pensamento. E eu cheguei lá, encontrei uma pessoa com uma bota vermelha idêntica à minha bota vermelha. As meninas lá do meu curso já estavam falando, eu quero achar essa bota, eu quero que você venha com essa bota. Só pra contextualizar, eu comprei uma bota vermelha, todo mundo me tirou sarro falando, onde você vai usar uma bota vermelha dessa? Eu falei, eu vou usar, eu gostei, eu quero. Fui daqui de Guarapuava para Cascavel fazer um curso. Quando chego lá, sentei do lado uma moça muito simpática, sentou do meu lado, olhou e falou, nossa, que bota bonita. Nossa, eu me senti realizada, né? Falei, ai, a bota que todo mundo falou mal. Alguém elogiou. Ela, que bom gosto você tem. E mexeu o pé dela. Quando eu olhei, a mesma bota, gente. A mesma cor, mesmo modelo, idêntica. Foi amizade na hora, né? Falei, Foi. não, tem que E eu fazer vou te amizade. falar que o dia que eu fui para comprar a minha bota vermelha, eu nunca tinha usado uma bota vermelha na vida, né? E eu cheguei em casa e mostrei pro Felipe, né? Falei bem assim, olha, eu tô querendo comprar essa bota e tal. Ele deu uma olhada pro meu pé. Eu acho que foi a mesma coisa que ele pensou, tipo, aonde que você Eu tô vai exato. usar essa bota? E aí eu penso, gente, essa bota é uma relíquia. Essa bota foi um passo para uma grande amizade. Foi. E depois disso foi legal que no curso a gente teve uma troca muito bacana, porque a nossa vida era, como eu falei, a gente teve essa conexão logo de cara, mas nossa vida é muito diferente. Apesar de ter coisas em comum, a gente estava em ritmo diferente, em época de vida diferente, pensamento diferente, mas tinha um objetivo em comum. Nós duas estávamos focadas em se transformar, em mudar, em evoluir. E esse foi o passo, assim, que acredito que mais uniu a nossa amizade, mesmo nessa questão de distância física, né? Porque a gente, mesmo de longe, manteve a conversa, a troca. Enfim, de 2019 pro ano passado, a minha vida chegou assim, ó, e fez isso aqui. Eu comecei a reavaliar algumas coisas. Quando a gente vai evoluindo, quando a gente vai mudando, a gente começa a perceber que nem tudo que a gente pensa que é sucesso, que a gente pensa que é o nosso foco, quando você chega lá, você percebe que não. Então eu estava muito focada no meu financeiro, eu falava, não, eu quero ganhar mais, eu quero ser super bem sucedida, rica, milionária, morar em Paris. Ainda quero. Mas o preço que a gente paga por algumas coisas, às vezes é alto demais. Então chegou num ponto da minha vida que eu precisei reavaliar.
E no dia que a gente fez a live, quando a Ana me fez o convite, eu lembro como se fosse hoje o dia, porque eu tava muito mal. Era um dia assim que eu tava muito triste, eu tava passando por uma situação muito difícil, pessoal. E o dia que a Ana me falou, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer uma live falando para outras mulheres de motivação, de coisa boa, se eu tô destruída? Como que eu vou chegar lá e falar, vou ser uma fraude para todo mundo? Vou falar que eu tô super bem, quando na verdade tô passando por um monte de mudança. E aí eu conversei com uma pessoa que me falou assim, Aline, faz a live, né? Eu já tinha dado ok pra Ana, faz a live, mas assim, você não precisa mentir, você tá numa fase de mudança, você tá numa fase que tá doendo, mas vai passar e você tem um histórico já para conversar com as mulheres, você já tem uma bagagem que você pode falar, que você pode... E você não precisa abrir o que está acontecendo, mas você tem outras coisas para falar. Eu vim assim, eu comentei com a Ana no privado ali, falei, olha, eu vou fazer, não tô muito bem, não pergunta sobre isso, isso e isso, mas a gente fez a live. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz naquele dia, naquela fase, porque foi a minha viradinha de chave que eu precisava de tipo, opa, o buraco não tá tão embaixo quanto eu pensava, tá fácil de resolver. Então, daquele dia pra cá, de novo a minha vida ficou assim, ó. Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, principalmente no trabalho. A Ana sabe, eu não paro, então eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Tem essas coisas assim de querer começar tudo, tenho dificuldade em terminar o que eu começo, justamente porque eu abraço o mundo. E aí na hora de terminar eu não tenho essa constância, eu me cobro muito para terminar o que eu começo. E aí veio a Ana com essa ideia das lives, vamos conversar, vamos falar sobre gaveta, o que você tem aí dentro de você? E eu já tava assim, explodindo, porque sempre que a gente passa por uma mudança, a gente abre a nossa gaveta, né, da nossa cabeça e pensa, o que eu vou fazer agora? Eu quero mudar, então o que tem na minha gaveta? O que eu quero fazer? E a minha parte profissional foi assim, a parte que eu mais tinha dificuldade, que eu abria e pensava, meu Deus, o que eu quero da minha vida? Eu faço muita coisa. Mas, tipo, o que eu vou fazer de fato, né? E aí, uma das coisas que eu me sentia muito frustrada é que todo mundo que eu conversava, a pessoa falava assim, não, eu nasci pra ser professora. Nossa, amo a minha profissão. Fiz a faculdade assim porque eu amo. Não, eu nasci pra ser enfermeira. Nossa, amo enfermagem. E daí eu pensava, gente, eu não nasci pra ser nada, então por quê? Porque eu gosto de tudo. Eu amo tudo que eu faço, e daí eu vou ser o quê? E daí eu já tinha, a Ana sabe, né? Eu já tinha passado por uma primeira faculdade de agronomia, que, tipo, era uma coisa que eu gostava, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer profissionalmente, mas eu gostava. Daí comecei direito depois, assim, tipo, eu tava numa fase assim, muito, o que eu tô fazendo? Só que de lá pra cá, a dona Ana escreve um livro e começa a falar sobre a bendita da gaveta. E daí eu pensava, meu Deus do céu, o que a Ana tá pirando com essa gaveta? E eu quero te falar uma coisa. Na nossa primeira live, nós falamos, eu faço a pergunta, eu não consegui, eu queria ter gravado, assim, porque quando a gente coloca nos stories, ele vai pegar o comecinho da live, né? Mas eu fiquei chocada a hora que eu fui assistir nossa live de novo, que eu falo isso para você. Aline, quais são os seus sonhos que você está desengavetando? E eu pensei assim, gente, da onde que eu tirei naquele dia 6 de setembro desengavetando, gaveta, porque eu não tinha ideia naquele dia de escrever o livro. Eu não estava. Não é uma mentira, gente. Eu não estava escrevendo o livro. Muito pelo contrário, nesse primeiro dia de live, eu não fazia ideia também do que eu ia fazer da minha vida. Qual que iam ser os próximos passos, tanto que as pessoas iam, mas por que você marcou essas lives? O que você está querendo com isso? Eu não fazia ideia, se eu soubesse eu ia responder. E eu ainda falava pro Felipe, eu quero muito saber o que as pessoas sabem a meu respeito, porque assim, parecia que as pessoas tinham tanta certeza de que eu tinha um plano, sabe? De que eu tinha um processo a fazer e eu não tinha absolutamente nada. O livro nasceu no meio das lives, nasceu. Tanto que ele nasceu na metade, porque eu fazia uma por semana, toda quinta-feira, e ele nasceu durante as lives, e o último capítulo eu escrevi com a live que eu fiz com a minha tia, inclusive.
que ela disse uma frase: você precisa fazer aquilo que acredita que não é capaz de fazer. Aquilo, a nossa dor é o nosso propósito, né? E aí eu ficava, gente, como que eu falei isso pra Aline na live? Gaveta, desengavetar sonhos. Da onde? Isso era muito semente, era muito semente. Agora continua, que eu já te cortei. Não, eu tenho que me cortar, senão eu vou falando, gente. Mas enfim, e essa questão da gaveta grudou em mim, porque eu conseguia visualizar na minha cabeça, eu abrindo uma gaveta e tudo que eu pensava da minha vida, tudo que eu queria estava ali dentro, sabe? Essa questão, assim, minha psicóloga sempre falava, você tem que visualizar, você tem que colocar na tua cabeça. Mas eu sempre tive muita dificuldade em visualizar o que eu queria, porque eu não conseguia imaginar onde estavam as coisas, sabe? Aí quando você falou em gaveta, eu consegui imaginar, eu abrindo uma gaveta e tudo ali. Enfim, aí eu pensei, vou tentar coisa nova, né? Já que não tô me achando, já que todo mundo sabe o que é da vida menos eu, vou tentar algumas coisas novas. E me permiti. Então eu saí, não vou ir por menores, mas fui para outro emprego, tentei coisa diferente. Nada fugia do que eu gostava de fazer, que era questão de gestão de pessoas, gestão empresarial, mas fui tentando, né? Fui caminhandinho ali. De lá pra cá, a gente conversou, acho que umas 2 ou 3 vezes, assim, por mensagem, que você me falava assim, tá, mas e o que você tá fazendo? E o que você tá fazendo? E eu pensava, tô fazendo tudo, tô fazendo tudo, várias coisas. Eu comprei o livro, gente, no dia que ela lançou o livro. Eu entrei no site e comprei, porque eu queria comprar no lançamento, mas eu fui receber ele, acho que vai fazer 3 meses, né? Que eu fui pra Cascavel, e ela me entregou o livro. Então eu li o livro agora, recentemente. Já? Faz assim, né? Mas enfim, eu li o livro muito tempo depois que eu comprei. E quando eu comprei ele, eu já queria ler, eu já queria abrir e falar, meu Deus, o que a Ana Cláudia tem pra me falar, pra me mentorar? Porque eu sempre olhei pra ela como uma pessoa que iria me mentorar, que iria me direcionar no que eu precisava, né? Na resposta que eu queria. Parecia assim que a Ana ia falar, faz isso aqui que vai dar certo, que ela sabia. E que era algo que eu não estava vendo. Mas enfim, não consegui ler o livro logo de cara, fui acompanhando ela por live, por vídeo e tal, e fui batendo nessa tecla da gaveta. O que tem na minha gaveta? O que tem na minha gaveta? No dia que eu fui pegar o livro, eu já estava assim com o rumo da minha vida definido, da minha vida profissional de novo, né? 1 ano eu levei pra me reorganizar. E aí ela falou assim, tá, legal, Aline, que você tá fazendo tudo, mas, assim, ainda você precisa, né, de um foco um pouco maior, porque você ainda tá fazendo bastante coisa, você precisa de um direcionamento. Eu falei, tá, um direcionamento. Voltei pra cá, no dia que eu cheguei eu já comecei a ler o livro. Gente, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu comentei com a Ana, assim, mas que eu senti da hora que eu abri o livro, que ela tava sentada conversando comigo. Cada parte do livro, eu li, por Deus, eu esqueci ele em casa porque eu tô no escritório. Mas cada parte eu fui sublinhando, assim, isso aqui é pra mim, isso aqui ela pensou em mim, isso aqui ela escreveu. Pra não dar spoiler do livro, porque vocês têm que ler, é incrível. Foi uma mentoria. Foi exatamente essa palavra que eu usei com ela. Eu falei, eu recebi uma mentoria através do livro. Porque ele é dinâmico, então você consegue ir vivendo o teu processo e, anotandinho o que você quer fazer. O que você pensou sobre aquilo, o insight que você teve. E eu sou muito visual, então eu preciso ir grifando, rabiscando, escrevendo. Meu livro tá todo rabiscado. Porque essa mentoria que a Ana foi me dando, que, assim, indiretamente, que, meu Deus, ela nem sabia. Ela nem sabia que ela estava me dando esses conselhos. Eles foram me mostrando algumas portas dentro do que eu tô fazendo. E uma frase que gritou assim dentro de mim é: Aline, tudo é processo, tudo é etapa e meta. Não dá pra você fazer isso aqui e chegar lá no final, sem passar pelo processo. Como eu sou muito acelerada, talvez vocês tenham notado, eu gosto de começar as coisas e eu já quero que termine. E é por isso que eu tenho muita facilidade em começar muita coisa e não terminar muita coisa. Porque quando começa a ficar chato o processo, eu já falo, vou desistir. E, gente, isso era em tudo na minha vida. Chegava numa parte difícil, eu falava, não preciso dessa faculdade. Pra que eu vou fazer? Não quero, enjoei. Não preciso desse curso, não quero. Já demorou demais. Se eu não aprendi em uma semana, eu não vou aprender. Só que a vida não é assim.
tem coisas que você precisa passar pra você chegar. Então, quando eu comecei a pensar, eu falei, putz, por que eu faço direito, gente? Que faculdade, filha da mãe, que eu fui fazer, né? E comecei a procrastinar, tipo, vou estudar sobre outro assunto, vou ver outro conteúdo, fui deixando de lado. Daí, quando a Ana Cláudia me deu esse insight, tipo, para e pensa o que você quer, foca no que você quer hoje. Porque se você não focar, você não vai dar continuidade no que você está fazendo. Eu cheguei em casa e falei assim, minha faculdade, gente, minha faculdade está de lado, eu estou trabalhando, estou me matando de fazer outras coisas, mas eu nunca vou ser uma advogada de sucesso se eu não concluir a faculdade de Direito. Eu preciso passar por esse processo. É chato, é demorado, é dolorido, é estressante? É, mas se eu não passar, eu não vou chegar lá. Então, assim, o que eu digo que eu tirei muito forte de tudo que eu aprendi com a Ana e que eu olho, assim, admiro nela, que é essa questão da constância. Eu sempre tive constância pro que eu gostava de fazer, mas sempre tive dificuldade porque eu achava chato, porque eu não gostava. E a Ana sempre me falava assim, o que é chato, o que é difícil, você vai ter que fazer do mesmo jeito. Não tem. Você quer emagrecer, você vai ter que treinar, você vai ter que comer bem. Você quer ser advogado, você vai ter que estudar. Você vai ter que passar pelos 5 anos de faculdade, querendo ou não. E isso, assim, foi... Eu sei que parece bobo, às vezes, eu falando que eu aprendi esse passo a passo, que eu aprendi a respirar. Mas como eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha parado para respirar, para olhar e falar assim, não, vou fazer uma coisa por vez, vou dar um passo por etapa, concluir o que eu fiz para daí para o próximo. Isso, para mim, na minha vida, fez uma diferença enorme, assim. Então, eu continuo sendo aquela pessoa que faz 1000 coisas, porque eu tenho 4 empregos. Mas eu decidi o que é importante. Ela tem 4 empregos. Ela tem 4 empregos. A Diliane pediu qual o nome do livro. O livro é esse aqui. Abra sua gaveta, desengavete os seus sonhos. Pode clicar no link na minha bio, tá? Que o livro tá lá. E o livro também tá na Eduz, tá na Amazon, tá no Mercado Livre. Ana, entrega? Que a Diliane é daqui de Guarapuava. Entrega? Sim, vai por correio, chega bem tranquilo. Dili, pra você que tá começando, a Dili tem um restaurante, abriu um restaurante aqui em Guarapuava. É muito legal, pra alinhar aquela questão que eu conversei com ela há um tempo atrás, assim, de objetivo, o que eu penso pro futuro, quem é a Diliane no meio do negócio. É bem legal a reflexão que você vai tirar do livro. Recomendo. E você sabe, Aline, que o dia que você falou assim, Ana, me manda foto do nosso encontro, porque eu quero colocar no meu TBT do meu livro, né? Do seu livro. Eu pensei assim, ela vai colocar nos stories, né? Ela vai colocar lá que leu o livro e tal, beleza. Isso é muito bom, porque vocês não têm noção, gente, do que os compartilhamentos de vocês podem fazer por alguém. A Ana, que sempre acompanha aqui as lives também, ela me mandou um dia o depoimento dela, sabe, do sonho dela desengavetado, e eu coloquei quantas pessoas vieram por causa daquele depoimento. E eu lembro que eu disse para ela, Ana, o teu depoimento vai salvar vidas, porque salva vidas. Eu falo final de semana porque a gente fica muito perdido com o feriado, né? Mas ontem, no dia do feriado, eu recebi mensagens de uma pessoa que pegou o dia do feriado para assistir todas as lives, sabe? E ela me mandou assim, eu compartilhei um pouco do que ela mandou, ela colocou para mim, sabe, sobre o passado dela, sobre a dor dela, e eu pensei, gente, como é importante esse compartilhamento, como é importante você chega em pessoas assim que eu nunca conheceria morando aqui em Braganey. Eu tenho a sorte de ter ido naquele dia, naquele treinamento de lideranças para conhecer a Aline. E uma coisa que eu me lembrei hoje de manhã que eu queria falar nessa live, quando eu conheci a Aline e vi a Aline naquele aceleramento dela de resultados, como ela vestia a camisa do local que ela trabalhava na época, como ela queria resultados, sabe, para aquilo e tudo mais. Eu comecei a me comparar com você na época e eu pensava assim, gente, quem sou eu na fila do pão para estar aqui nesse lugar
com gente assim que tá anos-luz na minha frente, porque na época eu trabalhava com artesanato, tinha entrado na parte de trabalhar com artesanato e tinha criado o toque da Ana, que eu customizava peças em MDF. Eu já fiz isso também, tá? Caso vocês não saibam, eu já trabalhei com MDF. E era muito incrível que os 2 anos que eu trabalhei com o toque da Ana, eu não passei nem uma semana sem encomenda. Eu sempre tinha encomenda. E eu comecei a falar nos vídeos por causa do toque da Ana, porque eu tinha que mostrar para as pessoas o que eu estava fazendo. Só que eu cheguei lá e era muita mulher grande. Era mulher que já, tipo, trabalhava no ramo empresarial, que já entendia muito mais de liderança que eu, que estava lá naquele curso só para um ajuste, sabe? Um ajustezinho. E eu não, eu estava lá do zero. Eu não sabia nem por onde começar, para ser bem sincera. Só que o que eu usei? Eu não usei a comparação. Hoje eu estava fazendo essa reflexão. Eu não usei a comparação para mim me sentir diminuída pela Aline. Muito pelo contrário, eu usei a comparação para dizer assim: é na Aline que eu quero grudar. É com a Aline que eu quero ficar. É com essas mulheres aqui que eu quero crescer. Por quê? Porque eu era, entre aspas, como se fosse a mais burra dali. Tipo, eu me sentia assim, entende? E aí eu pensei assim, quando você sente que você precisa aprender alguma coisa, você tem que estar do lado de quem? De quem você acredita que tem aquele conhecimento para te dar. E aí ontem eu assisti um vídeo de Reels antes de dormir, inclusive, eu estava passando ali o celular, que eu gosto de passar, mas gosto de parar em coisa que vai me trazer algum conhecimento. E ela estava falando sobre pobre e rico. E ela falou, pobre é aquele que acredita que não precisa aprender mais nada. Ele já sabe tudo, então ele não precisa aprender mais nada. E não adianta, a gente vai aprender com todo mundo. Seja com aquele que você acha que não sabe nada, as pessoas elas vão te ensinar, seja de bom ou de ruim, mas elas vão te ensinar alguma coisa. E aí você fez a postagem do livro. E eu fiquei. O Felipe estava aqui nessa mesa que eu tô, e eu lá na cama. E eu começou as lágrimas descer. E aí eu fiz o Felipe parar, que ele estava com o fone, ele estava assistindo uma aula. Eu falei assim: você precisa parar. Você precisa ler o que a Aline escreveu sobre mim. Aí eu comecei a chorar, falei para ele. E ele falou assim: e é isso mesmo? É isso mesmo. Aí eu disse assim, Felipe, a Aline está me chamando para algo que eu venho procrastinando há algum tempo, desde que eu lancei o livro. Porque algumas vezes eu já tinha escutado, você precisa fazer mentoria. Você precisa fazer mentoria. E eu pensava, mas será, gente? Mas será? Na postagem a Aline escreveu assim, quem tem a Ana como mentora tem tudo. Eu falei assim, não, agora eu não abrir essa gaveta, aí eu vou ficar pausada num sonho que vai ajudar muita gente. E foi ali que eu decidi. Falei assim, não, a Aline, ela me deu a semente, agora eu vou plantar e eu vou fazer com que essa semente dê frutos. E é exatamente isso que o Abra Sua Gaveta é. E sobre os processos que você falou, eu quero confessar que eu também tinha essa mesma dificuldade de começar e não terminar, começar e não terminar. Até que um dia, quando eu comprei o curso da Thalita Toso, da dieta emocional, eu lembro que quando eu comprei o dieta emocional, o Felipe falou bem assim, tudo bem, você está decidida a emagrecer, vida saudável, só que eu quero ver esse curso terminado, tá? Porque ele sabia dessa minha dificuldade de começar e quando começasse a ficar, tipo, não chato, né? Mas quando começasse a ficar pesado, assistir todo dia e nananã, e nananã, aí eu pensei comigo, pois é, você quer ver? Então você vai ver, então. Porque daí, tipo, eu fiz uma briga interna comigo, entendeu? Você tá Você se duvidando da sente minha desafiada, né? você tá Então eu duvidando da vou minha provar. capacidade? Então eu vou te mostrar. E aí, nisso, a Thalita também, dentro do curso, lançou um desafio. Aí eu entendi que eu era competitiva, entendeu? Porque eu falei assim, não, agora eu vou até o fim desse negócio. Quando eu vi
parabéns, você concluiu o curso. Parece que foi uma quebra, assim, sabe? De todos os paradigmas, porque eu vi, eu sou capaz de terminar aquilo que eu começo. E aí eu entendi que é o processo. E você tem um negócio, você tem uma loja, você tem um restaurante, você não vai fazer só coisas que você gosta. As pessoas, a maioria, ela pensa assim, não, trabalhe com o que você gosta, que você não vai precisar trabalhar nem um dia. Uma grande de uma mentira. Porque você vai sim trabalhar com o que você gosta, mas você vai ter dias que você não vai estar 100%. E nesse trabalho com o que você gosta, vai ter processos que talvez você não goste tanto assim. Porque, por exemplo, você vai trabalhar com doces, né? Talvez você ame fazer o doce, mas postar na rede social, fazer a propaganda do teu doce, ficar lá no marketing, talvez seja a parte que você não goste tanto. Sim. Mas você, no começo, talvez você vai precisar fazer isso. E é o processo. Eu passei por isso porque eu abri a lojinha, né? Eu abri uma loja de presentes. E aí eu pensava assim, não, eu gosto de gestão, eu vou fazer tudo. Gosto de tudo. Gosto de gestão, tô bem com venda. Vou fazer tudo. Só que eu comecei a perceber que assim, eu venho do mundo corporativo, eu trabalhava sempre em empresas onde eu tinha outras pessoas que também faziam as outras coisas. Então, por mais que eu entendesse do financeiro, eu tinha alguém que fazia o financeiro. Por mais que eu soubesse fazer o comercial, eu tinha alguém que fazia o comercial. Então, eu ficava mais na parte direcionando. E aí eu abri uma loja, eu e minha mãe. A minha mãe, ela sabe vender, mas ela não sabe postar em rede social, tirar foto de peça, precificar da forma correta. Né? Ela lembra do precificar lá, coloca 100% e vende. E a gente sabe que não é assim. Aí quando eu comecei a fazer, assim, fazer mesmo, que a gente foi pro Paraguai fazer compra, que loucura! Paraguai, então, gente, assim, eu tinha noção do que era, né? Gerar pedido e comprar. Mas assim, muito... eu faço. O fazer, meu Deus do céu. A primeira ida pro Paraguai foi um caos. Eu voltei moída pra casa, moída. Pensei, não quero mais. Porque a gente tem uma noção de tudo quando a gente vê de fora. Mas nada eu falei sobre isso segunda-feira, nada é mais forte do que uma experiência. Do que você passar por aquilo, você sentir na tua pele o que é ir lá, fazer a compra, chegar em casa, limpar as peças, precificar, postar. Tipo, é um baita trabalho. E aí você tem que sempre ficar lembrando, e isso eu peguei do livro, que o teu propósito, qual é o teu propósito? O teu propósito ele tem que ser muito forte, porque na hora que você pensa em desistir, você tem que se agarrar nele, sabe? E essa parte da dor e do propósito é algo assim que nos dias que eu tô mais estressada, que eu tô mais com vontade de desistir, é o que eu me agarro. Eu falo, não, se tá doendo, é porque eu tô no caminho certo. Se eu tô tão cansada assim, é porque eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Quando eu tô tranquila, quando eu tô sem estresse, eu sei que eu tô procrastinando, que eu tô... E, gente, aqui eu não tô falando de que você não pode tirar o final de semana pra você fazer nada, de que você não pode. Nunca pensem que o ideal é que você só trabalhe, estude e não faça nada. Muito pelo contrário. Porque eu brinco que quando eu comecei a namorar com o Felipe, o meu também é Felipe. Quando eu comecei a namorar com o Felipe, até isso, né? Gente, até isso. Eu encontrei uma pessoa que ele tá numa frequência muito diferente da minha. Até porque eu sou muito acelerada, assim, tipo, eu acordo já no 220. E ele é uma pessoa mais tranquila, assim, ele é mais focado, ele termina as coisas que ele começa. E ele me mostrou um outro lado que eu fiquei até assustada do quanto eu fiquei mais produtiva abrindo mão de algumas coisas. Então eu era a pessoa que, gente, eu trabalhava de domingo a domingo, acordava de domingo a domingo às 5 horas da manhã. Pra treinar, estudar, focado, não sei o que, post no Instagram. Eu tava assim. Quando eu comecei a namorar com ele, tipo, sabe, me desligou. Então, chegava no final de semana, ele falava, não, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar. Não vamos falar de trabalho, vamos falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre, sei lá, Nárnia. Vamos pegar uma série aleatória e vamos assistir. E eu achei engraçado, porque isso não tinha nada a ver. A Camila falou, também tem o Felipe. Isso não tinha nada a ver
com o que eu era acostumada, com o meu ritmo, sabe? Então, internamente eu pensava, vou virar uma pessoa improdutiva, não vai dar certo. E é engraçado que um dos meus trabalhos hoje é com ele. A gente trabalha juntos num projeto. E, gente, como eu sou uma pessoa produtiva se eu tenho alguém do meu lado que faz aquela junção do que eu não tenho, sabe? Eu sou acelerada, eu sou a pessoa comercial que vou atrás do cliente, converso e tal, troco ideia. Ele é a pessoa processual, a pessoa que dá aquela segurada em mim, que fala, não, beleza, conversou, agora vamos sentar aqui e vamos fazer o processo, vamos terminar o que tem pra fazer. Ai, esses Felipes na vida da gente, né? Mas é legal para as pessoas verem que, assim, gente, ontem era feriado, eu fiz nada. Se me perguntar o que eu fiz ontem, nada. A gente assistiu série o dia todo. E eu não me senti improdutiva por isso, porque eu sabia que hoje eu ia ter as minhas atividades, as minhas coisas para fazer. Eu me senti descansada. Que era uma coisa que também pode parecer bobo para quem tá vendo, mas era uma coisa que quem visse a Aline de 2019, que é o ano que eu conheci a Ana, meu Deus do céu, era um pecado falar em descanso. Não se permitia descanso, né, Aline? Não se permitia o descanso. Isso é muito importante a gente falar, porque não é bobo, não. Tem muita gente achando que para ter sucesso, que para ser bem sucedido, tem que trabalhar 24 horas, só precisa pensar em trabalho, 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 trabalho. Eu e o Felipe aqui na nossa casa, a gente sempre tenta equilibrar. Tem horas que sim, sai do controle e a gente para, olha, a gente precisa reavaliar isso, isso e isso. Porque não é, a gente precisa ter a pausa, precisa ter o descanso. Ontem mesmo, eu me permiti também, e isso para mim também era algo, se tornou algo nos últimos tempos, assim, não, eu preciso estar 24 horas falando isso e aquilo, porque senão as pessoas vão esquecer, senão eu não vou ser produtiva e nananana. Não, gente, se permite, descansa, pausa, isso faz total diferença. E eu quero te dizer uma coisa. Teve um dia que eu fiz uma live e eu tinha preparado um super conteúdo, sabe? Eu fazia as lives à noite e eu fui lá na loja do Felipe para fazer. E nesse dia eu fiquei uma boa parte do tempo sozinha. Não tinha ninguém assistindo, ninguém. E aí eu lembro que deu no máximo 5 pessoas na live e aquilo começou a me dar um desespero, porque eu comecei a olhar, sabe, ver que tinha pouquíssimas pessoas. E eu lembro que eu cheguei em casa e o Felipe era uma das pessoas que tinham assistido a live, né? Até para dar o apoio moral. E ele falou bem assim, nossa, teu conteúdo foi tão bom hoje. E eu olhei assim para ele, bom para quem? Para você que tá me apoiando, né? Porque eu fiquei, a hora que você saiu até eu fiquei sozinha, não tinha ninguém assistindo. Eu falei assim, então, acho que isso não tá dando certo. Nossa, eu fiquei muito desanimada. Eu falei, não quero mais saber de lives, não vou mais fazer. E eu fiquei um bom tempo sem fazer live nenhuma. Até que um dia, a Camille, que está aqui, mandou para mim uma mensagem no direct e falou assim, Ana, hoje que eu consegui assistir a tua live tal. Nossa, que live boa. E era justamente aquela live que eu ainda deixei gravada, que tinha dado 3 pessoas na live. No máximo 5, eu acho que eu cheguei naquele dia. E ela me mandou esse feedback, eu falei assim, caramba, as pessoas olham depois, entende? Passa a tua mensagem, faz o que você precisa fazer, mesmo no dia que tá doendo, mesmo no dia que você não tá vendo o resultado. Faz, dá o teu melhor, dá o teu melhor. Porque eu desanimei, sabe? Eu desanimei aquele dia. Falei, não quero mais isso. Até que ela mandou, Ana, hoje que eu consegui assistir a live e tal. Então, assim, não desista da tua semente. E descanse, descanse. Agora, nós já passamos das 9 e eu prometo sempre que é entre 30 e 40 minutos, mas eu já sabia que eu não ia conseguir isso contigo. Que a nossa ia ser mais. Eu quero, assim, que você fale o que você acha, assim, quem é a Aline antes da gaveta aberta e quem é a Aline depois da gaveta aberta? Nossa. Não estava preparada para essa pergunta. A Aline antes da gaveta aberta,
estava abrindo a gaveta dos outros e vivendo o sonho dos outros. Vivendo o que os outros esperavam de mim, o que os outros queriam. A gaveta, a simbologia de abrir a gaveta foi olhar pra mim, pro que eu queria, sabe? Então, eu brinquei com uma conhecida minha, eu falei, a minha gaveta tinha um espelho, que eu olhei e eu me vi. E foi uma das poucas vezes que eu olhei pra mim mesma, sabe? Porque eu olhava pro trabalho, eu olhava pros amigos, eu olhava pro relacionamento, mas eu olhava com a visão do outro. O que eu tenho que fazer no meu relacionamento para que ele fique feliz? O que eu tenho que fazer no meu trabalho para que os outros fiquem confortáveis? Eu não pensava no que eu estava vivendo, no que eu queria. Então, eu vejo a gaveta como um divisor de águas entre o que eu vivi dos outros e o que eu vivo pra mim. Então, agora, assim, eu não ligo, desculpa falar assim, mas eu não ligo muito pro que os outros pensam. Se eu trabalho muito, se eu trabalho pouco. Porque eu sei o porquê eu tô fazendo. E eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu sei que, como você falou da minha sementinha, a minha sementinha que eu tô plantando hoje, daqui 4, 5 anos, eu sei onde ela vai estar. Porque é o que eu quero. Porque eu tô fazendo pensando em mim. Então, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que acompanhou ou que vai ver depois a live, assim, antes de você tomar qualquer decisão, pensar qualquer coisa, olhe para dentro e pense se isso faz sentido primeiro para você. Se faz sentido para você, faz. Mas eu não sei, fulano não vai gostar. Não, faz sentido? Então faz. Porque é dali que vai sair, talvez, coisas que você nem imagina. Tipo, a live da Ana saiu um livro e depois saiu uma mentoria. Então, assim, tem coisas que a gente faz porque tem que fazer e é dali que vai desabrochar o restante, né? Isso mesmo. Ai, que lindo Ai, isso! Ai, meu Deus, vontade de te dar um abraço, daqueles abraços bem apertados. ai, saudade. Ai, que gostoso. Sabe o que eu quero dizer para Ai, vocês? O seguinte, tenham perto de vocês mulheres que ajudem vocês a crescer, pessoas que ajudem vocês a crescer. Eu ouvi que o nosso maior amigo precisa ser Deus, né? A gente precisa se abrir com Deus. Mas tenha por perto pessoas que querem o seu crescimento e que te ajudam a crescer. A Aline disse, ó, ela participa de um grupo de acelerador de resultados. Eu até tive a oportunidade de conversar com essas mulheres, que a Aline me convidou, né, para falar do meu case, do meu livro e tudo mais. Tenha por perto pessoas que te ajudem a evoluir, que te ajudem a crescer, sabe? Saia. Se você precisar deixar gente para trás, porque não quer o teu crescimento, porque tá ali sempre duvidando da tua capacidade, que tá sempre dizendo para você que não dá, que não dá, que não dá, sabe? Você não precisa, como o Felipe falou aquele dia na live que eu fiz com ele explicou sobre o besouro e a abelha. Saia de perto dos besouros, que só estão procurando o esterco. Vá perto das abelhas, aquelas que procuram o pólen, que procuram flores, sabe? Que estão dispostas a ter mel, a dar o mel para os outros. Porque tem muita gente assim. Quando você começa a sair, que você faz o movimento, que você vai em cursos, que você vai em palestras, que você faz mentorias, que você busca esse autoconhecimento, você vai numa escadinha e você vai vendo que tem muita gente buscando isso. E que tem muita gente ali para compartilhar com você crescimento, compartilhar com você coisas boas. Eu e o Felipe mesmo, ele fez a conta, vou abrir para vocês, ele fez uma conta, mostrou para mim a conta do nosso cartão de crédito, aqui as finanças sendo jogadas na mesa. Mas ele mostrou para mim, ele falou assim, Ana Cláudia, nós temos um mensal fixo de mais de R$ 2.000 em autoconhecimento, em curso, que nós estamos fazendo e coisas que a gente comprou já para ir, né, em outros momentos. Por quê? Porque não é que vicia, mas porque você, não tem coisa melhor do que se conhecer, não tem coisa melhor do que ver coisa nova, ver coisas que você pode usar para o teu negócio, conversar com essas mulheres. Ou eu participo de um café de negócios com mulheres em Cascavel. Cada vez que você vai lá, inclusive tem mulheres que sempre estão me acompanhando aqui nas lives também.
você começa a ver, sabe, o negócio do outro, como que ele está crescendo, o que que você pode usar para o teu, porque não é uma competição, gente, não é uma competição. Todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem lugar no sol. Cada um vai fazer do teu jeito. Eu me preocupava com a mentoria e eu pensava assim, gente, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não tenho essa especialização. A minha especialização é minha experiência, é a vida, é todos os cursos de autoconhecimento que eu já fiz, é tudo que eu venho buscando, tudo que eu leio, porque eu leio muito, porque eu pesquiso muito. E eu descobri que a gente nunca vai parar de estudar. A gente sempre vai ter que pesquisar, sempre vai ter que conhecer, sempre vai ter ferramenta nova que você precisa testar, validar. Então não parem, não parem. Se eu puder dizer algo para vocês, não parem. Ó, eu tenho escutado, eu tenho lido, né, muitos relatos dessas lives que as pessoas me mandam depois. Não para na 27, Ana. Não para na 27, Ana. Gente, esse é o primeiro desafio de 27 lives. E tá sendo, assim, grandioso para mim. Grandioso, porque eu tenho aprendido muito. E tenho conhecido novas pessoas. Ó, por exemplo, hoje, a Diliane veio por você. É de Guarapuava. A Aline, eu quero dizer para vocês, entrou na minha família. A Aline veio aqui em casa, a coitada, posou no sofá quando veio aqui dormir aqui em casa. Brincou de espadas com o Samuel, sabe? Assim, quando que eu imaginei que eu ia ir num curso de lideranças e ia ganhar uma amiga para a vida, sabe? Uma pessoa que me inspira, que me faz crescer sempre. Quando eu olho a Aline, esse jeito acelerado da Aline de ser, eu falo assim, Ana Cláudia, você pode mais, sabe? Ó, olha para a Aline, você pode mais. Então vamos fazer mais? Ó, admiro demais você, Aline, você é show, a Rosana disse. Ela é minha sogra. Assim, a gente cresce. Ai, tem uma nora linda, tá? Uma nora linda, muitíssimo especial. E para finalizar, é isso que eu quero te dizer, sabe, Aline? Você, que eu falei que eu já estava com o lenço, né? Porque eu sabia que eu ia me emocionar nessa parte. Eu quero te dizer que se eu estou fazendo mentorias agora, se eu estou abrindo novas gavetas de novas pessoas, foi porque um dia eu também conheci uma Aline, uma mulher que me inspirou a crescer, que me ajudou a crescer, que foi a primeira pessoa que disse sim para as lives Eu e Elas. Esse projeto que não nasceu do nada, ele foi literalmente mandado por Deus por mim, porque eu lembro que eu ouvi a voz dele dizendo live Eu e Elas, ou seja, era para mim chamar mulheres, era para ser de mulheres. E dentro dessas lives nascer o Abra Sua Gaveta, Desengavete Seus Sonhos. E do Abra Sua Gaveta nasceu uma palestra para desenvolvimento pessoal feminino. Eu sabia que eu gostava de falar, eu sabia que meu propósito era falar, mas falar o quê? O falar tem que ter um propósito, ele tem que gerar transformação na vida de alguém. Hoje eu sei, hoje eu trabalho para levar essa semente adiante. E a mentora Ana Cláudia nasceu da Aline, tá? A mentora Ana Cláudia nasceu dessa tua fala, e eu preciso te dizer isso porque algo grande na minha vida que eu aprendi é ser grato. Grata às pessoas que ajudam a gente a crescer. Grata às pessoas. Eu não me sinto em dívida com você e você também não tem dívida nenhuma comigo. Mas é gratidão, sabe? É dizer para a pessoa, olha, é porque você abriu a tua boca, porque você quis falar para mim o que eu precisava fazer, que eu estou aqui hoje fazendo e gerando fruto na vida das pessoas, o que é mais incrível. Então, assim, só dizer obrigada, 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 obrigada. Eu tive a oportunidade de ir para Guarapuava pela primeira vez, para ir na casa da Aline, para posar na casa da Aline, para levar meus filhos bagunçar na casa da Aline. E foi, assim, rico demais. Então, quero dizer que eu quero ter infinitas possibilidades de cafés com você, para a gente sempre conversar. Ela não é uma amiga que eu converso todos os dias. A gente não se fala todos os dias, até pela rotina acelerada dela e minha também. Mas todas as vezes que a gente conversa, uma vai acompanhando o que a outra está fazendo sempre. Todas as vezes que a gente conversa, a gente cresce. Eu sinto isso dentro de mim. Todas as vezes que a gente conversa, eu cresço.
e eu sei que você também cresce. Então, é só 1 milhão de obrigadas. E encontrem, gente, encontrem as Alines na tua vida. Encontrem essas pessoas que vão levar você para o crescimento. Tenho certeza que você, nesse momento, pensou em alguém. E se você chegou num momento que você não pensou em ninguém, está na hora de buscar essa pessoa, porque essa pessoa existe. Eu falei um dia aqui que enquanto você fica forçando pessoas para sentar na tua cadeira de melhor amigo, enquanto você fica forçando, o que é forçar uma pessoa a sentar na tua cadeira de melhor amigo? É você fazer tudo o que ela quer. Enquanto você só disser sim para ela, ela está com você. A partir do momento que você der um não para ela, ela pega, levanta, pega a bolsa e vai embora. Então não force, enquanto você está forçando alguém para sentar na tua cadeira de melhor amigo, tem uma pessoa do lado, em pé, esperando sentar de livre e espontânea vontade. Querendo simplesmente você da forma que você é, para te ajudar a crescer, para crescer junto com você. E é isso, só 1 milhão de agradecimentos. Ana, obrigada. Obrigada por tudo. Eu nem tenho palavras também para agradecer, porque eu sinto que essa troca nossa é tão forte que eu não me sinto realmente em dívida e também não tenho. Você não tem dívida comigo porque a gente está sempre trocando. E quando a gente se junta, assim, a gente cresce muito. Eu vejo isso, mesmo de longe, mesmo a gente não conversando todo dia, a gente tem uma troca muito boa. Então, quero manter isso para sempre, porque eu amo a nossa amizade, eu amo o que a gente tem, eu amo as tuas crianças. Eu me sinto parte, me identifico. Então, eu também só tenho que falar obrigada por tudo. Obrigada por a gente não deixar essa questão da comparação em nenhum momento pro lado ruim, pro lado de que ela faz e eu não faço, sabe? E sempre buscando inspiração, assim, porque na mesma proporção que você falou, que eu olhava pra mim e pensava, meu Deus, né, quem sou eu? Eu pensava isso em relação a você, porque eu sempre te achei espetacular, sendo mãe, empreendedora, correndo atrás. Então essa troca sempre foi muito grande por causa da admiração. E nós, como mulheres, a gente é quase que formatada para olhar para outra mulher e julgar e falar, não, eu nunca vou ser igual a ela, sabe, eu sou menos. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão de admirar, de olhar e falar, não, eu quero estar do lado, eu quero saber o que ela está fazendo porque eu quero fazer também. Isso nunca vai ser ruim, né? Então, só agradecer por tudo, por esses anos. Olha aí, ó, por mais Alines em nossa vida que nos levam pra frente e por mais Anas que saibam reconhecer o quanto uma amizade verdadeira vale ouro. Isso mesmo. Perfeito, Agora nós vamos fazer aquele print, eu vou desativar os comentários. Aquele print lindo para vocês compartilharem essa live, tá? 1, 2. Peraí. Aí. 2, 3 e já! Eu dou um tempão, que é pra pessoa se organizar. Pronto, é porque a gente sempre fica com umas caras estranhas nas lives, né? Tipo, no pior momento o pessoal tira até a pessoa conseguir pegar, né? Que tá tudo certinho, vai um tempão. Gente, super agradecer, tá? A todos vocês que participaram dessa live. Dizer que mais uma vez é uma honra para mim. Amanhã não teremos live, porque como eu disse, eu vou prestar serviços à minha igreja, né? Vou prestar serviços, a gente tem uma romaria aqui no domingo. Eu confesso que estou muito ansiosa, porque vai ser a primeira romaria que meu grupo Pilares de Salete canta. Então, assim, é um momento muito gratificante para mim. E eu vou amanhã usar os meus dotes culinários para ajudar nos bolos. Ai, ainda bem que a minha mãe vai estar junto, então a minha mãe vai coordenar. Eu acho que eu vou ficar lá só na parte de picar abacaxi, que eu não vou estragar nada. E amanhã, então, eu vou estar doando esse meu serviço, então por isso que a gente não vai ter live. Mas segunda estaremos aqui na live 14 de 27, tá? Então, muito, muito obrigado a vocês novos que participaram, a quem vem acompanhando já desde o início, porque tem gente que não tá perdendo uma live e isso está incrível. Então, ó, um beijão. Tenha um ótimo dia. Quer falar mais, amiga? Não, um beijo a todo mundo. Obrigada por todo mundo que participou. E até a próxima, tá? Que dá muita sorte essas lives.
Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.